Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre 2 Crônicas 23 e 24. Joás, ungido rei de Judá. A morte de Atalia. A aliança de Joiada, o reino de Joás, Zacarias, morto pelo rei, o juízo de Deus sobre Joás, a conspiração contra o rei Joás. Segundo Crônicas 23. Porém, no sétimo ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem e Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, e a Azarias, filho de Obed, a Maazéias, filho de Adaias, e a Elisafate, filho de Zecri. Esses, porém, percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isso é o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes, dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas. E a terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará no pátio da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão o sacerdote e os levitas que ministram. Esses entrarão porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme a tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e as rodelas, que foram do rei Davi, as quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas à mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa em redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa, disseram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna à entrada, e os príncipes e as suas trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou os vestidos e clamou: traição, traição. Porém, os sacerdotes e Joiada trouxeram para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhe: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada, porque disseram o sacerdote: Não mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram.
E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fosse o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, que oferecessem o holocausto ao Senhor, como estava escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros à porta da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei na casa o rei da casa do Senhor. E entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia a espada. Segundo Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 42 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu todos os sacerdotes e os levitas e disseram: Sai pela cidade de Judá, levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do Senhor Deus de ano em ano. E vós apressai esse negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada. O chefe disse-lhe: Por que não quereste dos levitas que trouxeram de Judá e de Jerusalém tributos que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, senão Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E o rei, pois, deu ordem e disseram: um cofre, e o puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém, e trouxeram ao Senhor os tributos de Moisés, o servo de Deus. Ordenou que o servo de Deus ordenou a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todos os povos se alegraram, e trouxeram e lançaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que, quando levavam o cofre pela mão dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, esvaziavam o cofre e tomavam-no, levavam-no de novo ao lugar. Assim fazia de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada davam aos que tinham o encargo das obras do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros, carpinteiros, para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiro para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra, que faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado, e fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e
continuamente sacrificaram o holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, postaram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens no bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa culpa, dessa sua culpa, veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e disse-lhe: Assim diz o Senhor, por que transgredis os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixaste ao Senhor também, ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. E assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes e enviaram todos os seus despojos ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram o juízo contra Joás. E quando os sírios se retiraram, deixaram gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote de Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Este, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Semeiate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto aos filhos e à grandeza do cargo que lhe impôs, a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Obrigado mais uma vez.